dele ir lá na sua parentela e escolher uma moça, para que essa moça fosse a esposa de Isaac. Eliezer pega toda uma comitiva e segue em direção à casa da parentela de Abraão. Quando ele está no meio do caminho, ele conversando com Deus dos céus, diz assim: como é que eu vou saber qual é a moça que o Deus dos céus escolheu para ser a esposa do meu senhor Isaac? E ele diz assim: bom Deus, vou fazer um trato contigo, vou fazer um negócio contigo. Quando eu chegar próximo da fonte, os meus camelos já vão estar mortos de sede, vão precisar beber água, vão precisar repor as forças, porque a caminhada é muito desgastante. Quando eu chegar perto daquela fonte, eu vou parar lá e não vou dizer nada. A moça que me oferecer, que me ofertar água, e que ofertar água para todos os meus camelos, e olha que eram muitos camelos e muitos litros de água, essa vai ser a escolhida, aquela que o Senhor escolheu para ser a esposa do meu senhor Isaac. A Bíblia diz que depois de alguns dias ele chega próximo da cidade onde estava a parentela de Abraão, para perto da fonte, e perto da fonte tem uma mulher formosa. Ela tem um cântaro nas suas mãos e ela tem também disposição para tirar água daquela fonte. Quando ela vê Eliezer e a sua comitiva de camelos parado, ela não pergunta se ele e os camelos querem água. Ela chega perto dele e oferece, e oferta a ele toda a água que ele precisasse. Naquele momento, um estalar de dedos, um piscar de olhos, um milésimo de segundos, Eliezer lembra do trato que havia feito com Deus, aponta para ela e diz: você é aquela quem o Deus dos céus escolheu para ser esposa do meu senhor Isaac. Que história magnífica, irmão. E mais magnífico ainda é saber que Rebeca estava do lado de uma fonte. Deixa eu dizer para você uma coisa esta noite. Essa história tem um contexto escatológico, porque Abraão representa Deus, Isaac Jesus, Eliezer o Espírito Santo, Rebeca simboliza a igreja. E quando o Espírito Santo chega para trazer a igreja para se encontrar com Isaac, para trazer Rebeca para se encontrar com Isaac, ela está do lado de uma fonte. Isso é uma lição de vida para nós esta noite, porque a igreja de Cristo não pode jamais se afastar da fonte. E é isso que nós estamos fazendo aqui esta noite. Eu quero que você segure a mão de alguém e diga: você está numa fonte. Infelizmente tem muita gente que mesmo do lado dessa fonte não vai conseguir saciar a sua sede, porque para saciar a sua sede tem que ter disposição para tirar a água dessa fonte. Mas glória a Deus que eu sei que 99,9% de todos que estão aqui vão sair daqui com a sua sede saciada, porque o que não vai faltar é a água dessa fonte. A história continua. A Bíblia diz que Rebeca é levada até Isaac, eles se apaixonam, se casam e eles geram como fruto do seu relacionamento 2 filhos. Nasce um filho chamado Esaú e outro filho chamado Jacó. Eu nem preciso falar dessa história porque ela já foi falada aqui essa noite. Eles crescem, Esaú é o primogênito, Jacó é o mais novo, e dado momento Isaac está velho, não consegue enxergar mais, e ele precisa liberar a bênção da primogenitura sobre o primogênito que era Esaú. Ele chama Esaú e diz assim: vai ao campo, pega uma caça, prepara um guisado bem gostoso e traz para mim, que hoje é o dia de eu te abençoar. Rebeca ouve isso porque ela estava atrás da porta, não que Rebeca fosse fofoqueira. Ela passava naquele momento e ouviu toda a conversa. Ela chamou Jacó e disse assim: vou preparar aqui um guisado maravilhoso, coloca aí pelo sobre o teu corpo, chega perto do teu pai e pega a bênção que era de Esaú. Jacó fez tudo jeitinho que a mãe me mandou. Ele colocou pelo sobre o corpo para ficar mais parecido com Esaú, pegou um guisado que a mãe preparou. Quando chegou perto de Jacó, Jacó não enxergava bem, começou a tateá-lo e disse assim: bom, o corpo parece com o de Esaú, mas a voz está parecendo de Jacó. Mas como eu não estou mais para lá do que para cá, me dá aqui esse guisado. Comeu o guisado, se satisfez, levantou a mão e liberou uma bênção extraordinária e espetacular sobre a vida de Jacó. Quando ele termina de liberar a bênção, Esaú chega com o guisado na mão, todo esbaforido, badalado aqui para cá. Quando ele olha a cena, uma raiva sucumbe internamente dentro dele, e ele só quer saber de pegar Jacó, arrancar-lhe a cabeça, porque Jacó havia lhe roubado a bênção da primogenitura. Jacó não era bom nem nada, ouve da sua mãe o conselho: foge para casa dos teus parentes e fica lá até a poeira baixar, o tempo passar e o teu irmão esquecer. Ele
poder ter a mulher que ele amava. Com estas duas mulheres e mais uma terceira chamada Bila, a Bíblia diz que ele gerou 12 filhos, dos quais descenderam as 12 tribos de Israel. Agora Jacó tem 11 filhos e o mais novo, o nome dele era José. José era o filho amado de Jacó, porque era o filho da sua velhice. A Bíblia diz que um dia Jacó preparou uma túnica toda colorida, de destaque, chamou José e disse assim: essa túnica é tua, pode ficar para você. Quando José colocava a túnica e passava no meio dos irmãos, os irmãos rangiam os dentes, tinham sangue nos olhos e diziam assim: quem é esse novato aí? Está se achando melhor do que todos nós. Se não bastasse isso, José tinha algo que os irmãos não tinham. Ele tinha um chamado espetacular da parte de Jeová grandão. Um dia ele está dormindo, e quando ele dorme, Deus rasga o céu de leste a oeste, de norte a sul, e no meio deste rasgar de céus, ele tem uma visão linda. Ele vê espigas de milho e vê muitos feixes montados por essas espigas, e elas estão prostradas diante do feixe dele, que era um feixe maior e mais largo. Outro dia ele vai dormir, quando ele está dormindo, a mente voa, e voa para uma visão daquelas escalafobéticas. Ele consegue ver o sol, ele consegue ver a lua, e ele vê 11 estrelas prostradas diante dele. Um dia ele está na mesa do café da manhã, e ele começa a dizer: pai, irmãos, esses são os sonhos que eu tenho tido. Depois que ele contou os sonhos, os irmãos tramavam dizendo: ele não viverá para contar nem mais um sonho. Você conhece a história melhor do que eu. Um dia o pai de Jacó chama José e diz assim: os teus irmãos sumiram, eles foram apacentar o rebanho e não voltaram.